pensar um pouco o que representa essa candidatura Bolsonaro, né? Basicamente o que isso representa em termos de ameaças importantes, muito significativas para o Brasil. Né? Acho que primeiro a gente tem que dizer que nesse recente ciclo democrático brasileiro, né, pós-ditadura, né, pós-regime militar, certamente esse é o momento mais delicado que a gente está vivendo, né? O delicado exatamente por ser o mais ameaçador, né? A eventual vitória de um candidato feito Bolsonaro representa, né? É algo muito preocupante, né? Verdadeiramente assustador. Né? Do meu ponto de vista, esse caráter preocupante, assustador que a candidatura dele representa, a gente pode ver, talvez assim, por dois ângulos. Né? Um primeiro, talvez até de efeito mais imediato, é resultante desse discurso de ódio dele. Né? Quer dizer, toda a fala dele, toda uma carreira política dele foi feita em cima dos modos da violência, né? De defender, né? Modos violentos de lidar com a diversidade, de lidar com a diferença, de lidar com as minorias de maneira geral. Né? Isso fica muito expresso em todas as falas dele, os símbolos que adota até para a campanha, uma coisa aterradora, né? Símbolo de arma. Né? Fica evidente nos reiterados elogios, né, à ditadura e, sobretudo, às práticas de tortura. Né? Aquele voto que ele deu no ato do impeachment da presidenta Dilma, né? Aquilo é uma coisa bizarra, né? A pessoa elogiar, não é só elogiar, dizer que tem por herói, né, um torturador, mas principalmente que tipo de torturador, que o Ustra, né, que é essa figura, é a mais abjeta possível, né? Um cara que não só torturava, mas levava familiares, crianças, etc., para assistir às sessões de tortura. Quer dizer, um nível de sadismo, né, doentio, patológico. Né? Então, um candidato que tem toda uma vida pública pautada por esses temas, evidentemente que uma eventual eleição dele é muito, muito assim, preocupante mesmo. Né? O que isso vai representar, aliás, já está representando, né? de incremento, assim, de crescimento de episódios de violência, né? de mortes já tivemos. Né? O primeiro episódio conhecido daquele mestre de capoeira, né, em Salvador, na Bahia, uma semana atrás, mais ou menos. Né? Então, não só temos mortes, mas temos diversos episódios de violência de graus diversos, né, sendo perpetrados por pessoas ligadas a ele. Então, isso é um pouco o indício do que a gente tem pela frente, as minorias de maneira geral. Né? Então, fica em perigo não só fisicamente essas populações, né, minorias, jovens, por exemplo, maconheiros. Imagina uma marcha da maconha no governo Bolsonaro, né? Uma parada gay no governo Bolsonaro. Um anúncio de conflito generalizado, né? E conflito no nível elevado, né? Que a gente pode bem imaginar o que isso vai gerar. Há uma herança que está, a meu ver, associada a um possível governo Bolsonaro, que deixará um legado tremendamente negativo e mais prolongado para gerações futuras. Né? Porque, ao lado desse eixo, né, da violência e tal, do ódio que ele cultua, do obscurantismo, etc. e tal, né, uma pauta tremendamente retrógrada, tem um outro eixo que dá, assim, substrato à candidatura dele, que é esse neoliberalismo fundamentalista, que essa figura que ele chama do posto de piranga dele, né, esse economista Paulo Guedes, na verdade é um banqueiro, né, é apresentado como economista
até de maneira um tanto eufemística, para tentar encobrir uma posição de classe muito clara, né? Ele é banqueiro, né? Ele ganhou dinheiro com especulação, né? E que ele representa bem, né? Que é esse neoliberalismo fundamentalista, porque isso vai trazer consequências, né, terríveis. O que a gente tem de perspectiva de todas as políticas que procuraram, bem ou mal, né, enfim, todas as críticas que se queira fazer ao longo do governo Lula e Dilma, de desenvolver políticas de inserção, né, de incorporação de classes excluídas, né, da riqueza social para alguns níveis de favorecimento, né, e fala-se muito em Bolsa Família, mas mais importante que o Bolsa Família foi o aumento continuado do salário mínimo acima da inflação, né, políticas de levar às populações até então excluídas serviços e oportunidades de educação superior, né, de saúde de melhor qualidade, como os mais médicos, né, moradia, etc. e tal, como Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, tudo isso vai ser desbaratado, tudo isso vai ser desmontado, né? Então, se a gente vai ter um resultado de empobrecimento muito grande, né, que na verdade já estamos tendo nesses 2 últimos anos e meio, né, desde que do golpe para cá, né, do impeachment. Então, isso tudo vai se acentuar. O que a gente está vivendo nesses últimos 2 anos e meio vai se acentuar, essa orientação. Então, isso diz respeito à política salarial, isso diz respeito a cortes de direitos, né? As falas são reiteradas nesse sentido, porque ainda que aquela fala absurda lá do vice do Bolsonaro, né, o Mourão, de cortar o 13º, que o próprio Bolsonaro tentou reagir, não, isso está constitucionalizado e tal, mas isso é indicativo de como essas pessoas pensam, né? do que é a lógica deles, do que é a verdadeira intenção deles. Então, o que eles vão conseguir verdadeiramente efetivar, a gente não sabe, mas a tônica é essa, o caminho que eles querem direcionar a sociedade brasileira é esse, né? Então, quer destituir direitos, níveis de atuação do Estado, né, de oferecer serviço a essa população, ser esvaziado, os programas que eles falam de saúde, de educação, é uma coisa completamente disparatada, que ninguém minimamente sério, que entende de política pública, pode aceitar que aquilo seja a base de um programa de governo, né? Aquilo é um negócio, né, absurdo. E o que está por trás dessas políticas desqualificar mais esses serviços públicos, né? As universidades públicas, os centros de pesquisas, quer dizer, todos esses espaços, né, vão ser profundamente esvaziados, sucateados, etc. E talvez a cereja desse bolo é essa reforma da Previdência que eles querem fazer, né? Eles falam, né, um sistema de previdência, um modelo de capitalização. Ninguém entende exatamente o que é isso, e por isso que eles usam esses nomes, né? Mas o modelo que eles falam é muito claro, é alguma coisa similar ao modelo chileno. Quer dizer, capitalização é uma espécie de poupança paralela. Você, né, tem que ter não há um sistema como é o atual, em que as classes que estão trabalhando contribuem, né, para complementar os rendimentos das que já se aposentaram. Quer dizer, é uma lógica que tem um nível de complexidade grande, é verdade, mas que envolve esses níveis de solidariedade entre as gerações, né? Nesse modelo de capitalização, você faz a sua poupança. O que você economizar é o que você vai usufruir. Mas nem isso que você economizou você vai usufruir, porque isso está administrado por uma instituição financeira, de onde ela vai tirar o lucro dela, de onde ela vai tirar as taxas de administração dela, e, portanto, né, você não vai usufruir tudo aquilo que você poupou, né? Ela está ali sendo remunerada em baixos níveis para que você, na velhice, possa usar um percentual daquilo. E se você morrer, aquilo não fica como espólio para a sua família, isso fica com a instituição financeira que é ligada a essa aposentadoria, né? Então, se a gente olha para o Chile, que é exatamente isso que fizeram lá, é desastroso, né? Então, você tem gerações de aposentados que têm rendimentos inferiores ao salário mínimo. O Brasil levou um tempo enorme para garantir que o salário mínimo fosse a base das aposentadorias,
Né? E esse salário mínimo nosso é um horror, né? Mas é ali, né? Funciona como base. Se você pensar projetar no futuro, que nem isso vai ser base, e as pessoas estarão velhas e só vão sentir isso daqui a muitos anos. E mudar isso, mais uma vez o exemplo do Chile, né? É algo implantado por Pinochet nos anos 70, só agora que eles estão reagindo contra, né? Passados 30, 40 anos. Então isso é um legado terrível, né? Absolutamente terrível, né? Então, enfim, se a gente associa esse eixo de neoliberalismo fundamentalista com aquele eixo, né, de louvor, de valorização de modos violentos e incentivo ao ódio, né, em relação, sobretudo, aos diferentes, né, aqueles que fogem do padrão que eles definem como é o que deve ser da família brasileira, a gente vai ter um desastre nesse país, um desastre. Né? E eu temo muito o que é que a gente vai viver. Né? Pode ser não apenas 4 anos de horror, pode ser que isso se estenda, né? Pode ser que isso, né, se estenda, inclusive, por vias não democráticas, né? Ou seja, o tal do autogolpe que o Mourão se referiu, não ser uma incontinência verbal dessas que eles cometem quando se sentem em ambientes seguros, de ser realmente um projeto deles. Né? Então, enfim, eu acho que tudo isso é muito preocupante, como eu disse, muito assustador, né? E por isso mesmo, nesse pouco tempo que nos resta até a eleição, até o segundo turno, né? Até o próximo dia 28, tem que ser envolvimento total, né, das pessoas que têm qualquer nível assim, estão fora desse transe coletivo que conseguiram criar aí com esses mantras, né, que diariamente, né, cotidianamente martelado nas televisões, nos jornais, etc. e tal, né, que o PT é a fonte de todos os males, de todas as crises, de todas as corrupções desse país. Né? Então, quem consegue se ver fora desse nível de hipnose e consegue perceber minimamente o perigo que a candidatura a Bolsonaro representa, tem que estar envolvido, né, diretamente e de maneira muito séria para tentar impedir isso. Né? É difícil, né? O quadro atual é muito adverso, mas é possível. Né? Há inúmeros exemplos no mundo afora e aqui mesmo no Brasil de que é possível. Né? Então é isso.